Olá, colegas! Chegamos a mais uma entrevista desenvolvida pela Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Bahia, num projeto em conjunto com a Escola Superior de Advocacia. E desta vez nós estamos recebendo o querido colega Alessandro Timbó, ele que é um profissional de mão cheia, um grande estudioso da área do direito médico, com obra publicada recentemente, e vai nos brindar aqui hoje com uma discussão de altíssimo nível, tenho certeza. Alessandro, muito bem-vindo. Esse espaço é seu. Seja, mais uma vez, muito bem-vindo. O que é que você espera aqui desse dia nosso hoje? Renê, eu espero as melhores discussões e provocações possíveis, não é? Eu queria saudar todos que estão aí do outro lado, nos assistindo, independentemente de ser manhã, tarde ou noite. Nesses tempos virtualizados, a gente nunca sabe qual é o turno, não é? Eu queria já me disponibilizar, porque sempre o nosso tempo, né, Renê, ele é exíguo, né? É pequeno para as discussões. Então, quem quiser encontrar comigo aqui, para além do meu bate-papo com o Renê, eu estou no Instagram, Alessandro Timbó, @AlessandroTimbó. Tem uma conta no Facebook lá também, Renê, mas não acesso faz muito tempo. E não raro discuto as questões de direito médico, além de outras coisas. Não é um perfil dedicado à advocacia ao direito médico, porque eu não tenho condição de ter vários perfis, mas lá eu publico coisas interessantes e converso muito com os meus alunos e as pessoas interessadas no direito médico. Eu queria agradecer a você pelo convite. Para mim é uma honra, você na condição aí do presidente da Comissão de Direito Médico da nossa OAB Bahia. Eu que ministrei uma aula para essa sobre responsabilidade civil do médico, e agora com a pandemia ela ficou liberada, e aí eu recebi um feedback super positivo de vários advogados ao longo de todo o país, né, pelo país inteiro, tratando da aula. Eu fico muito feliz, porque a gente, na condição de professor, você sabe bem disso, passar a mensagem e fazer com que as pessoas se interessem pelo nosso objeto de estudo, por aquilo que a gente gosta, já é uma grande satisfação. É o grande pagamento hoje em dia, não é? Hoje em dia, ser professor não está sendo fácil, então o grande pagamento termina sendo esse. E foi uma satisfação muito grande participar a convite de professora Paloma, de doutora Paloma, e minha relação com os colegas que tratam desse ramo jurídico, como a gente costuma dizer, que está em nascimento essa criança, coroou essa criança, está saindo, está nascendo, mas tem muito que evoluir ainda. O direito médico, para mim, é sempre uma grande satisfação, até por minha dupla formação, né, Renê? Eu não sei se as pessoas... tem gente aí que está do outro lado que não me conhece. Assim, eu fui médico, minha primeira formação é em medicina, ainda pago o Conselho Regional de Medicina, vou lá, participo da eleição, mas estou afastado do consultório, do estetoscópio. Mas depois, quando eu fiz direito, a minha junção com o direito médico foi super natural, né? Então, para mim, eu acho que foi uma grande sorte. A gente dá sorte na vida, né, Renê? Eu dei sorte de estar nesse momento, de ter uma formação anterior, e porque eu fiz direito como ilustração, eu não pretendia, eu trabalho com comunicação já há algum tempo, e eu não pretendia, em tese, seguir uma carreira específica dentro do direito. E me apareceu o direito médico ainda na graduação, eu era segundo ano de faculdade, eu já entrei na pós em direito médico. Então, foi muito orgânica o meu ingresso no direito médico, e foi muito bom porque eu pude voltar a debater questões médicas que eu tinha me afastado, e você, como bem sabe disso, geralmente as ações envolvendo a judicialização da medicina envolvem questões técnicas médicas que a gente tem que voltar para o livro de semiologia, de clínica médica, para poder tentar entender o que foi que aconteceu, né? E tentar quebrar ali o nexo de causalidade, ou constituir o nexo de causalidade, a depender de quem do lado que você esteja. Então, para mim, é uma grande satisfação. Eu costumo dizer que eu me divirto. Assim, eu converso sobre direito médico e trato do direito médico me divertindo. As coisas que vão acontecendo é lucro. O que vier é lucro. Mas não vou mais... Olha, não me deixe falar demais, não. Se você deixar, na primeira pergunta, eu já passo logo toda a conversa aqui. Você tem carta branca aqui para poder brindar a gente com... Rapaz, eu sei que você tem muito a acrescentar, então não vou te interromper de jeito nenhum. A gente vai aproveitando. Os papéis hoje se inverteram, né? Se você que tem muito mais habilidade para trabalhar com comunicação, eu estou aqui hoje tentando desenvolver essa atividade em apoio à comissão e tentando estimular, provocar, fazer as perguntas adequadas para que as respostas sejam as mais ricas possíveis. Então,
Se você está desenvolvendo um raciocínio, eu não vou interromper de forma alguma, mas que eu vou tentar pensar um elemento ou outro para a gente tornar esse bate-papo, sem dúvida, cada vez mais interessante, isso eu vou. Bom, gente, já retomando, fazendo agora a devida apresentação do nosso convidado, Dr. Alessandro Timbó, ele é médico, advogado, especialista e mestre em Direito Médico e Bioética. Ele é professor da pós-graduação da Universidade Católica do Salvador. Ele é professor e coordenador da pós-graduação em Direito Médico e Bioética da Universidade Católica do Salvador. É professor e coordenador da pós-graduação em Direito Médico do Centro de Estudos Renato Saraiva. É consultor, escritor, parecerista, pesquisador em Direito Médico e Bioética e autor do livro Direito Médico, o contrato de tratamento no direito brasileiro, pela editora Juruá, lançado nesse ano. Já coloquei aqui, enquanto você narrava aí, para que a turma pudesse ver, essa criança que nasceu, só faltava o livro, né? Já tem filho, já plantei árvore, e aí nasceu essa... Nunca tive a pretensão, Renê, obrigado pela apresentação, e eu nunca tive a pretensão de ser um escritor e tal, mas eu acho que esse livro, que é algo novo no direito médico brasileiro, afastada a modéstia, é um livro que trata da relação paciente-médico de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que a gente tem aqui, né? Porque a gente tem, como o nosso direito médico está nascendo ainda, na esfera civil, e aí já fazendo recorte para o nosso bate-papo, né? Porque quando a gente trata... Primeiro, falando de direito médico, as pessoas às vezes perguntam, mas o que é direito médico? O que é isso, né? O professor Genival Veloso de França, lá em 1975, quando ele fez a obra seminal, eu tenho ela aqui, viu, Renê? Eu tenho a obra de 75, achei no sebo. Daqui a pouco eu vou ver se eu acho. Você só deve ter condição de ter achado no sebo. Pois é, eu tenho encomendado no sebo. Ela está por aqui em algum lugar. Nessa obra primeira, ele batizou, ele é um grande professor de medicina legal, então ele chegou com esse neologismo de direito médico, tentando criar um novo ramo jurídico no sentido de ser um conjunto de normas atinentes à profissão médica. A ideia dele, então, portanto, era, naquela época, 1975, mais do que natural, positivista. Então, ele defendia com muita clarividência que o direito médico, esse novo ramo jurídico, deveria ser ensinado tanto nas faculdades de direito quanto nas faculdades de medicina e seria um conjunto de normas atinentes à profissão médica. Essa é uma perspectiva da época. Eu acho que depois de 1988 aqui no Brasil, com todo o pós-positivismo jurídico, o positivismo caiu um pouquinho, a gente tem toda uma reação dos valores, né, dos princípios, e a gente sabe, a partir do culturalismo jurídico, pelo menos a doutrina majoritária, entende que o objeto do direito hoje em dia é a relação jurídica, é a relação estabelecida entre o paciente e o médico, entre o contribuinte e o fisco, entre o empregador e o empregado, é a relação jurídica na busca de um objetivo, um objeto formal, que é a realização da justiça. Então, tem um objeto material, que é essa relação. A norma é só a ferramenta, né? É a espada da justiça, é a ferramenta com que o direito se realiza. Agora, o objeto que ele estuda, ele busca pacificar a sociedade. Então, a despeito dessa data máxima vênia, desatualização da obra do mestre em relação ao objeto, a proposta dele ainda é muito atual, que é essa criação de um ramo jurídico que trate dessa relação e que, em nosso sentido, deve realmente ser lecionado em ambas as faculdades. E aí a gente trata do direito médico em sentido estrito, como eu costumo dizer, e como está no livro, fazendo um estatuto epistemológico do direito médico, desse novo ramo jurídico. Porque o direito médico em sentido amplo, quando a gente fala assim, vou fazer pós-graduação em direito médico, a gente estuda não só o direito da relação profissional de saúde-paciente, mas o direito do acesso à saúde, não é? O que a gente chama de direito da saúde, né? E, além disso, a bioética, que eu diria que é o ramo da filosofia, o corte da filosofia, uma ética decisional que ajuda na fundamentação tanto do direito da saúde quanto no direito médico, em sentido estrito. E aí eu costumo dizer que direito médico em sentido amplo, vou fazer pós em direito médico, você vai estudar essas três coisas, né? Direito médico, direito da saúde e bioética, que elas estão extremamente interligadas entre si. Então, essa minha relação com o direito médico começou em função, porque em 2002 eu saí da faculdade de medicina, ainda trabalhei 2 anos como médico, como eu acabei de dizer, mas eu deixei o ofício e depois de muito tempo, meu irmão, ele é advogado,
ele é assessor da Procuradoria Federal aqui em Salvador, e ele, além de tocar no Batifum, grande, pagodeiro de primeira, vida boa. Agora na pandemia, infelizmente, o Batifum está um pouco... Já tocou em vários eventos da Ordem, inclusive, né? Reincidente nos eventos da Ordem. Eu ficava sempre naquela... ele fala um negócio do direito e eu não sabia dizer o que era, se ele estava certo, se ele estava errado, e falava com grande propriedade e entendia das coisas. Então, aí depois, junto com o nascimento do meu primeiro filho, há 8 anos, eu ingressei na Faculdade de Direito, na nossa Universidade Católica de Salvador, e aí já fiz minha pós-graduação. E nesse momento já da graduação, eu já comecei a levantar as orelhas para um problema que os doutrinadores que vieram depois do professor Genival Veloso de França, como o professor Miguel Kfouri Neto, como Eduardo Nunes de Souza, como alguns doutrinadores já vinham, até de forma indireta, o próprio Rui Rosado Aguiar, eles já diziam de forma indireta, o professor Miguel Kfouri mais de uma maneira direta, dizendo, olha, a relação entre o médico e o paciente, ela é uma relação específica, é uma prestação de serviço muito particular, diferente das outras. Porque o bem jurídico envolvido, Renê, a saúde das pessoas, é um bem que não dá para a gente comprar. A gente não vai para o Google comprar, né? Não vai para a internet comprar. Vou minha vaga na UTI agora porque eu peguei Covid, já vou reservar lá para mim. Não é assim que funciona. Então, o propósito da chegada do paciente no serviço é completamente inverso do propósito, por exemplo, de qualquer prestador de serviço, qualquer que quer fidelizar o cliente. A ideia do médico. Você levantou a mão? Nada, pode continuar. É porque você está chegando num ponto aí que já está me dando um gancho para uma pergunta muito bacana. Aí, assim, e na faculdade, para meu assombro, que eu não sabia disso, eu não era advogado, logo no início, e a gente pode deixar isso para o final da conversa, mas eu já vou plantar a sementinha aqui, eu vi que a relação entre o paciente e o médico é uma relação de consumo, né? Subsumível ao Código de Defesa do Consumidor. E toda pesquisa, Renê, ou quase toda pesquisa, surge de uma irresignação, de uma dúvida, de uma vontade de modificar algo que você vê que, francamente, precisa ser modificado. E aí, a partir daí, desde a graduação, eu já comecei a estudar sobre a relação, sobre o direito médico, sobre qual era o entendimento do direito, aí leia-se doutrina, jurisprudência, a própria lei sobre a relação, e aí comecei a montar aos poucos, tanto que o meu livro, que virou aqui, é o fruto da dissertação de mestrado da Universidade Federal da Bahia, ele é um compilado de artigos que foram publicados ao longo de 3, 4 anos. Então, ele é o amadurecer de um pensamento. Eu não fui a primeira pessoa a tratar dessa perspectiva, que a gente vai conversar sobre a aplicabilidade ou não do CDC, mas eu acho que aqui nessa obra é talvez o estudo mais profundo nesse sentido, nessa perspectiva assim, vem cá, vamos para o estatuto jurídico da relação, porque eu acho que a gente atravessou, a gente passou por cima disso, encaixaram ali, foram ali na prateleira dos diplomas jurídicos, encaixaram ali no Código de Defesa do Consumidor a relação e a maior parte da jurisprudência e ficou satisfeita com esse enquadramento. Então, aí eu fui buscar a fundamentação na bioética, eu descobri, não sabia o que era bioética, descobri a bioética dentro da pós-graduação em Direito Médico e depois fiz o mestrado, né, em Bioética e Direito Médico na UFBA. Então, e aí que minha cabeça realmente fez sentido, porque a bioética traz essa perspectiva da interdisciplinariedade que caracteriza o direito médico. E aí, Renê, eu acho que, não sei se com você é diferente, mas as pessoas que eu conheço que ingressaram no direito médico, elas têm uma relação com a medicina. Às vezes é porque fez medicina, às vezes é porque tem um irmão que é médico, tem uma mãe, um pai, o marido, a esposa, sempre tem uma relação íntima com a medicina. E aí, depois que é picado pelo mosquito do direito médico, percebe essa grandeza, tanto de possibilidade de atuação, quanto de possibilidade de investigação e produção científica. Bacana você sinalizar isso, Alessandro, porque eu já queria te fazer uma pergunta para a gente. Você já passeou aí sobre alguns pontos, mas eu acho que dá para a gente sinalizar para o nosso público mais a respeito. Primeiro, dentro dessa perspectiva aí que você já colocava,
de que quando nós estamos no início da profissão, ainda amadurecendo nesse processo de nos encontrarmos como profissionais, nós temos uma falsa impressão de que nós escolhemos a profissão. Quando a gente vai amadurecendo dentro desse processo, doravante a gente chega à constatação de que é a profissão que nos escolhe. Então, a gente se vê tomado, ter o prazer em desenvolver teorias, desenvolver argumentação, sobretudo na advocacia, voltado para essa temática, é algo que, para aqueles que já têm um tempo, já têm uma trajetória, inevitavelmente está atrelado à história, como você muito bem pontuou. Mas aí, para a gente tratar mais especificamente disso, eu quero saber de você, Alessandro Timbó, por que direito médico? Direito médico, porque, na minha opinião, é uma especialidade, um ramo jurídico do tipo de advocacia que eu gosto, do tipo de tratamento com as questões jurídicas que eu gosto. Não tem questão rasa, não tem questão simples, não tem questão Ctrl-C, Ctrl-V. Nada contra a advocacia de massa e quem faz efetivamente é ela. Mas o direito médico, ele chama por aquela advocacia boutique, né? Aquela relação, me assemelha muito uma relação que o médico tinha com o paciente, outros tempos, que era coisa do médico de família. Então, você entra na intimidade do caso concreto, do cliente. Então, porque eu também tinha a formação, Renê, e isso me ajudou muito e me ajuda muito na visualização, porque é natural, quando a gente é formado tem uma formação em ciências sociais, a gente não abriu o cérebro para outras coisas das ciências naturais, ciências biomédicas, e vice-versa. Às vezes, quando você tem um cérebro formado com a medicina, você não tem o cérebro aberto para questões de sociologia, de Habermas, de Bauman. Então, você não vê isso na faculdade de medicina. Então, quando você começa a abrir o leque, a própria filosofia na faculdade de medicina não existe. Então, quando você começa a abrir o leque e juntar os dois, me manter nessa interseção é algo que, para mim, traz vida, né? Eu acho que dá cor. E o direito médico é isso. Eu acho que ele tem tudo a ser escrito ainda. Esse meu livro, com certeza, eu vou reeditá-lo. Ele é assim, tem muito que ser escrito sobre direito médico. Eu ainda quero fazer um manual de direito médico. Ainda quero fazer um livro voltado especificamente para a prática em direito médico, porque a gente sabe que essas obras existem, mas não tem grandes... É diferente do direito civil geral, né? Que tem vários manuais de direito civil, do direito penal, do direito administrativo. Então, eu acho que o direito médico precisa... E a gente não tem também uma lei ordinária federal que regulamente, efetivamente, a relação paciente-médico. A gente tem a Lei de 57, a 3268, que regulamenta, institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, e tem a Lei do Ato Médico, que é a 12842 de 2013. Né? Além disso, temos os dispositivos, como o professor Miguel Kfouri Neto dizia, esparsos no Código Civil, que dificultam, não estão sistematizados. Então, essa própria imaturidade legislativa, eu sei que a gente está farto de lei, eu não estou pedindo uma lei desnecessária aqui, mas essa é uma relação muito importante, que é o centro, o direito médico em sentido estrito, a relação paciente-médico, é o centro do direito médico em sentido amplo como um todo, porque só tem a prestação do serviço de saúde, só tem as questões decisionais em bioética, porque tem uma relação núcleo, que é essa relação entre o paciente e o médico. Então, a gente precisa de uma lei efetiva que regulamente isso. Porque o próprio CDC, Renê, antecipando e dando um spoiler, de repente a gente vai tratar, não traz nada de direito material da relação, não trata de consentimento informado, não trata de regra de prontuário, não trata de inversão de ônus da prova, especificamente dividindo o dever de informação com o dever de cuidado, não faz nada porque é para outro fornecedor. Né? Inclusive, tem diversas normas que são antinômicas com a própria relação paciente-médico, com a ontologia, a essência de uma emergência médica, por exemplo. Então, a partir dessa inquietação, tanto doutrinária quanto legislativa, o direito médico, eu acho que ele... E foi como você falou, a gente, na vida,
Eu acho que o aspecto das coisas contingentes, aquela que a gente não escreve, não espera por ela, são muito maiores, né? Quem souber que sabe qual é o caminho que vai seguir até o final da vida, é um felizardo, né? É um felizardo. Eu não gostaria de dizer que é um mentiroso, porque não é, porque tem gente que sabe desde o início que quer, mas é um felizardo, porque você é supernatural, sobretudo no século XXI, que você tenha mais de uma formação, que você caminhe por vários caminhos, que você seja múltiplo. E o direito médico, dentro do direito, é essa essência da multiplicidade, porque ele junta, faz esse debate interdisciplinar. Eu acho que a beleza está aí, e foi daí que eu fui para o direito médico, respondendo a sua questão de por que o direito médico. Bacana, muitíssimo bem respondida. Agora, para a gente já começar a dar aquela pitadinha de pimenta na nossa conversa de hoje. Relação médico-paciente ou paciente-médico? Legal. Essa é uma provocação que eu fiz num artigo meu que virou um capítulo, eu adaptei, fiz um capítulo aqui do livro, que é exatamente o remonte de toda a modificação da natureza da relação. E em direito a gente aprende muito isso, né? Quando a gente começa a dar direito civil, vamos à etimologia do instituto jurídico, de onde vem a palavra tal. Então, porque a palavra carrega um valor, carrega um signo, um sinal que traduz muito. Então, ou a relação estabelecida entre o médico e o paciente, desde a época de Hipócrates, ela era muito verticalizada. O médico determinava aquilo que deveria ser feito e o paciente cumpria a ordem, né? Pouco importando se ele gostava ou não daquilo que estava sendo feito, se ele assumir o risco ou não de se submeter àquele procedimento. Veja, a gente só começa a falar de consentimento informado através de jurisprudência no final do século XIX, né? No início do século XX, aí na década de 30 é que tem essa semente do direito médico moderno, com aquele julgado famoso de 1936 na França, que diz que, olha, essa não é uma relação de responsabilidade aquiliana, não, é contratual. Veja-se, a cada um, paciente e médico, tem direitos e deveres. O paciente tem que ter o direito de dispor sobre o próprio corpo, assim como tem o dever de dar as informações adequadas ao médico. O médico também tem seus direitos e também tem seus deveres. Então, e aí, além de ser contratual, com obrigação de meio. Isso é muito importante, René, está lá em 1936. Inclusive, a doutrina vem caminhando com o negócio de obrigação de resultado de cirurgia estética, meramente embelezadora, anestesiologia, que, em meu sentir, é uma subversão completa. Quem diz isso não conhece medicina. Tá máxima vênia. Não há como o cirurgião... O ministro Rui Rosário de Aguiar já dizia isso em julgado do século passado. Por mais que todo e qualquer cirurgião plástico determine que vai garantir um resultado, ele não tem como garantir na prática que vai ficar daquele jeito de procedimento. Então, isso é muito importante. Até porque a essência o objeto do serviço, da atuação, é o ser humano, que inevitavelmente varia biologicamente de um para o outro. Cada um tem suas características. Não há como ser diversa. Eu sou irmão gêmeo. Meu irmão, que tem a mesma carga genética minha, cresceu no mesmo ambiente social, ou seja, saúde é bem-estar biopsicossocial, né? Tem uma psique aproximada da minha. Ele teve diversas doenças que eu não tive, do meu lado, né? Teve catapora, teve cachumba, né? Parotidite, teve várias doenças. Então, como é que um organismo reage de uma forma e o outro reage de outra forma? Essa é a medicina. Medicina é nem sempre, nem nunca. Então, não tem como... E outra coisa, Nenê, a medicina, lidando com a saúde das pessoas, ela também lidar com a morte, com a doença. Então, é normal que as pessoas morram. É natural até que o médico não consiga salvar todo mundo. Então, você querer atribuir uma obrigação de resultado ou algo parecido na atividade médica, e aí é muito importante a gente fazer essa distinção, tá aí a beleza, o contrato de tratamento, como eu chamo aqui no livro, né? E proponho essa nova nomenclatura, à semelhança do que aconteceu na Alemanha, no Código Civil alemão, em 2013, o contrato de tratamento é uma figura particular, porque ela é contratual, mas não é de responsabilização objetiva, nem de
inversão de ônus da prova no sentido de, olha, essa é uma obrigação de resultado, né? Porque a obrigação de resultado é a manifestação material da responsabilidade e a inversão do ônus da prova é a consequência processual, para a gente não confundir uma coisa com a outra. Mas é muito... me causa espécie quando eu vejo doutrinadores de escola falando isso, dessa obrigação de resultado na atividade médica. Né? É porque não há uma... E aí é muito importante a gente fazer uma separação, René. Uma coisa é o dever de cuidado, que é o dever clássico da medicina. Né? Que aí a gente pode enquadrar se ele agiu com culpa, negligência, perícia, prudência. Outra coisa é o dever de informação, que aí, voltando para a sua pergunta, está nessa modificação da figura do paciente. Porque o dever de informação é que surge efetivamente como grande vetor e modificador dessa relação. Porque ele constitui o núcleo do princípio do respeito à autonomia do paciente. Então, aquela relação que era verticalizada, com a ascensão da bioética na década de 60, 70, e com o direito médico, também essa modificação do direito médico, aquela relação que era verticalizada passou a ser horizontalizada, né, no contrato, e mais ainda, ao paciente, há uma inversão nesse sentido, porque ao paciente, hoje, está lá no artigo 15 do Código Civil, é o paciente que escolhe se determinado tratamento, qual vai ser o desfecho do contrato de tratamento. O médico abre o leque das opções terapêuticas, mas no contrato de tratamento, quem decide, no final das contas, não é porque ele é melhor, eu não estou buscando uma vulnerabilidade do profissional de saúde, não é isso, mas porque a saúde, o objeto da execução contratual, é do paciente, pertence a ele. Então, é natural que ele, salvo nas questões de privilégio terapêutico, ou seja, emergência, urgência médica, que aí a gente deriva em uma outra questão, que caracteriza também, Renê, uma das particularidades do contrato de tratamento, essa excepcionalidade em função da emergência e da urgência médica. Há essa modificação e é por isso que eu sugiro, dentre outros argumentos, que a relação seja a relação paciente-médico. O ideal, Renê, é que o nosso ramo jurídico fosse chamado de direito do paciente, porque é o paciente. Inclusive, a lei que introduziu no Código Civil alemão o contrato de tratamento, ela foi Lei para a Melhoria dos Direitos dos Pacientes. Então, você positivar o contrato de tratamento, estabelecer bem as regras do BABA, as regras da disputa previamente, né, as regras materiais, como é que deve ser o consentimento informado, né, como é que deve ser a execução dessa relação, né, como é que deve ser, a quem pertence o prontuário, né, a quem o médico custodia o prontuário, né, fica com os hospitais, mas o prontuário pertence ao paciente. Então, isso tem que ficar muito claro. Né? Certa feita, lá no Ministério Público, onde sua mãe trabalhou, no NACRES ali, eu acho que foi ela que instituiu, né? Não sei se me corrija se eu estiver errado, ali, aquele núcleo que é sensacional, conversando com a promotora de lá, com a doutora Maria Eugênia, não está lá, acho que ela saiu de lá, mas ela estava lá até pouco tempo, e a gente estava conversando sobre essa questão de, sim, mas onde é que eu vou para a lei que trata de prontuário? Eu falei, doutora, não tem. Tem resolução do Conselho Federal de Medicina, e eu conclamo para que todos entendam o poder normativo das resoluções do Conselho, porque eu acho que a gente tem que ter uma lei mínima no contrato de tratamento, como foi feito na Alemanha, e realmente endossando a capacidade, mais do que a capacidade, a competência normativa do Conselho para legislar sobre a atividade médica. O que não quer dizer que vai dar privilégio para o médico, mas a medicina tem tantas particularidades que não tem como fazer lei. Por exemplo, a telemedicina agora. Eu acho que a telemedicina, se ela for durar para além da pandemia, tem que ser uma lei à semelhança da que foi promulgada recentemente. Não igual àquela, mas uma lei com poucos artigos, que determine o básico, porque a execução da telemedicina tem que ficar a cargo do Conselho Federal de Medicina. Que estabeleça diretrizes, mas que delegue a regulamentação para o Conselho. É essa a sua ideia? Exatamente. Olha, a telemedicina está autorizada no país. A telemedicina tem que seguir as normas do Conselho Federal de Medicina. Tem que dizer o que já está escrito, mas tem que dizer.
Porque se não disser, a gente entra naquela disputa, por exemplo, da velha propaganda médica. No passado teve uma querela danada e voltamos a isso. O Conselho tem ou não tem competência para restringir as possibilidades de publicidade e propaganda médica? Ah, não tem lei, o que tem é resolução. Né? Em minhas aulas, eu faço o caminho normativo até chegar na resolução e explico que tem lei. E explico, inclusive, a natureza jurídica do Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia, e aí, dialogando com o direito administrativo, há não só a delegação, mas a outorga do poder que o Estado confere diretamente quando é uma autarquia. Então, o poder normativo, a capacidade do poder de polícia de regulamentar a profissão médica, para mim, ela é inequívoca. Mas há essa disputa, porque se tivesse uma lei, Renê, aí os positivistas jurídico de plantão iam ficar com os corações mais acalmados, eu acho. Então, eu acho que uma lei para a relação paciente-médico seria muito bem-vinda, porque a gente ia virar uma grande página. Aí sim, a gente ia... Eu faço uma analogia muito grande com o direito do trabalho há 100 anos. O direito do trabalho, turma, há 100 anos, é exatamente o direito médico hoje. Era um ramo ali dentro do direito civil, querendo se deslocar, final do século XIX, início do século XX, mas aí só nesse período que essa prestação de serviço aqui é sui generis, ela é particular. Né? Ela tem uma vulnerabilidade específica desse trabalhador aqui, que é o empregado. Precisamos criar regras e princípios para regulamentar essa relação de uma forma adequada. Ela é diferente. E aí, o direito do trabalho se deslocou do direito civil, inclusive foi a tese de cátedra de professor Orlando Gomes aqui na Universidade Federal da Bahia para direito civil, só que foi direito do trabalho. Então esse desgarrar que o direito médico precisa ter, criando seus princípios e suas normas específicas. Porque a vulnerabilidade do paciente, Renê, ela é única, ela é a maior de todas em meu sentido. Ela não pode ser equiparada a uma vulnerabilidade de um consumidor ou uma vulnerabilidade de um outro ator qualquer na sociedade. Porque o cidadão, quando vê que vai perder a vida, quando vê que a vida está se apagando no final do túnel, ou é um parente seu, você faz qualquer negócio. Então, essa vulnerabilidade, além da questão da informação, porque a emancipação do paciente decorre da informação, né? Da capacidade efetiva, do entendimento em tempo justo de entender aquilo que vai ser feito com ele. E essa emancipação vai decorrer da imposição legal, porque aquele dever geral, anexo de dever de informação, sem você estabelecer as balizas, fica muito solto, fica muito frágil. Né? O dever de informação pelo CDC. É muito frágil isso. Isso tem no Código Civil também, no artigo 422. Então, não precisa, eu acho que a gente precisa evoluir, né, nesse sentido. Os alemães fizeram isso de uma forma sensacional, e aí eu sugiro para quem se interessa pelo assunto fazer esse estudo de direito comparado. Está lá no BGB, do artigo 610, aí ele faz 610A até 610H. E os holandeses já tinham feito isso em 1995, só que na Holanda chama diferente, chama contrato de prestação de serviços médicos. Eu gosto mais da nomenclatura contrato de tratamento, porque nos remete à relação paciente-médico num dado momento que é o ato terapêutico ou diagnóstico. Porque o médico pode ter uma relação com o paciente empresarial, de outra natureza, civil geral. O médico vai casar com a paciente, né? Está alocando o apartamento. Mas quando do ato terapêutico ou diagnóstico, que é nesse momento do contrato de tratamento, surgem deveres e obrigações, né? Obrigações e direitos, obrigações, deveres e direitos específicos do contrato de tratamento. Me parece que é uma reflexão natural, é uma evolução natural que nós devemos observar, sobretudo utilizando a sua linguagem. Quando nós verificamos que houve uma mudança de posicionamento na relação, que deixou de ser vertical para se tornar horizontal, nós não podemos esperar que a legislação continue tratando de forma desigual essa mesma relação. Se ele coloca o paciente numa figura de privilégio do ponto de vista de resposta num chamado judicial, naturalmente nós estamos desequilibrando a balança mais uma vez. Veja, se de um lado nós buscamos que a doutrina, que os fundamentos da bioética equilibrassem a balança para que o paciente tivesse participação fundamental na tomada das decisões,
Nós não podemos agora, quando essa relação for judicializada, dizer, ó, essa relação não é equilibrada. Ela precisa agora, justamente para tentar equilibrar, favorecer mais o paciente. Parece um absoluto contrassenso. E aí, Timbó, eu já quero provocar a sua análise, os seus comentários, focado diretamente no seu tema de dissertação, do seu livro que você nos apresentou há pouco, que é Contrato de Tratamento no Direito Brasileiro. Conta mais para a gente sobre isso aí. Essa figura contratual, René, ela não existe aqui no Brasil. Né? A gente não tem, a exemplo do contrato de locação, do contrato de transporte, do contrato de mútuo, a gente não tem o contrato de tratamento aqui. Que, no meu sentir, deve ser positivado. Eu tenho, inclusive, projeto de lei para isso. Ou no Código Civil, né? Ali no artigo 609, a partir de 609 do Código Civil, depois do contrato de prestação de serviço, ou então a partir do 951, que é onde a gente tem, efetivamente, o regime jurídico de apreciação da responsabilidade do médico pautado na culpa. Né? Culpa em sentido estrito, negligência, imperícia e imprudência. Então, a partir dali, que sejam desenvolvidos, não muitos, 8 artigos, nada muito grande, sobre as questões básicas do contrato de tratamento, estabelecendo que não é uma relação de consumo, estabelecendo as questões de prontuário, estabelecendo questões de diretivas antecipadas, por exemplo, porque a questão da autonomia para quando o paciente não pode mais decidir, e aí tem algumas gradações, algumas possibilidades, isso tem que ter alguma coisa mínima na lei, não tem lei sobre isso. Então, essa possibilidade de dispor sobre o próprio corpo não pode ficar só com aquele comando do artigo 15 do Código Civil. Tá? Então, o contrato de tratamento, qual é a ideia da obra? A despeito da gente não ter essa lei, a gente já tem dispositivos aqui que são iguais, Enem, em determinados pontos, até melhores do que o que foi positivado no BGB. Só que eles não estão no Código Civil. E eles passam longe do Código de Defesa do Consumidor. Eles estão na lei do ato médico, eles estão na lei que instituiu o Conselho, e eles estão, sobretudo, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que é quem regulamenta, às vezes com atraso, às vezes de forma inadequada, mas é quem melhor regulamenta a atividade médica, porque conhece a atividade médica. E aí, não raro, eu vejo, mas se deixar para os médicos regularem a relação, vai ficar desequilibrada. Nenhuma norma, seja resolução, decreto, lei complementar, lei ordinária, é afastável da apreciação do judiciário. Se tiver qualquer norma que seja inconstitucional, ilegal, você vai lá e questiona isso. Agora, você negar essa possibilidade normativa ao Conselho é você caminhar para trás. Não faz o menor sentido esse nosso legislativo extremamente lento, extremamente moroso, e desconhecedor das questões envolvendo a atividade médica, se arvorar a entrar nas filigranas. Então, tem que ter uma lei geral e as filigranas ficaria como está. E aí, no meu livro, eu trago uma tabela assim, mostrando qual é o artigo no BGB e onde a gente encontra esse artigo no ordenamento jurídico brasileiro para facilitar a composição, análise comparativa e direito comparado do contrato de tratamento aqui no Brasil. Então, a gente tem os dispositivos, mas eles estão soltos. E aí você vê, eu fiz uma análise aqui da jurisprudência do próprio TJBA, que é o Tribunal de Justiça da Bahia, das apelações julgadas envolvendo erro médico, ou eu nem gosto dessa palavra, erro médico, mas envolvendo conduta médica, e tem decisão de todo tipo, tem decisão que fala do CDC, tem decisão que fala do regime jurídico geral civil de apreciação, associado com as normas do Conselho Federal de Medicina, que é esse que deve ser, né, o contrato de tratamento, mas não é nada muito organizado, nem tem uma jurisprudência que a gente possa dizer que caminha num sentido ou em outro. E o pior, a jurisprudência superior do STJ é no sentido da consumerização. E aí é o seguinte, por que eu sou contrário à consumerização, indo para a base do questionamento? O paciente, como a gente falou há pouco, ele era o objeto da atividade médica. Né? O médico mandava o paciente fazer. Era um objeto da ciência. Né? O paciente não tinha escolha. E aí tem todas as questões envolvendo tanto pesquisa quanto o atendimento médico. E aí ele sofre essa modificação e alcança a sua independência. Só que aí, por uma barbeiragem, René, do próprio judiciário, agora ele tende a voltar a ser um objeto, só que não mais da ciência médica, mas do mercado. Porque o próprio judiciário
bate a chancela de relação de consumo. E aí, isso não pode acontecer com o direito, data vênia quem pensa em contrário, porque o direito, meus caros, é uma ciência deontológica. Ela diz o dever ser. Qual deve ser o comportamento das pessoas? As pessoas se matam. Ah, porque todo mundo se mata, vamos liberar o homicídio? Não, as pessoas não devem se matar. Então, o judiciário, quando bate a chancela de que é uma mercadoria, é um caos, porque o médico se acha, eu sou um mercador da saúde, então deixa eu fazer minha publicidade e moderada minha propaganda, deixa eu fazer minha parceria, né, meus recebíveis aqui com a indústria farmacêutica, por que não? Vamos lá, vou prescrever essa medicação aqui, a indústria vai me ajudar. Eu não sou mercador, qual é o problema em eu fazer isso? Então, esse pensamento endossado pelo judiciário é empurrar toda a classe para o doutor Bumbum, né? O autodenominado doutor Bumbum, que tem uma atuação, em meu sentido, claramente de mercantilização da atividade. Por que é que doutor Bumbum foi aquele escândalo? Porque ele tem uma clara mercantilização. Faz tudo aparentemente, né? Não conheço o desfecho do processo, mas pelo que a gente viu, é ali para ganhar a grana, para ganhar o dinheiro do paciente, né? Então, ele não está preocupado com a saúde da paciente se ele submete a paciente para fazer um procedimento invasivo numa cobertura da Barra da Tijuca, injetando 300 ml de Metacril ele provocou nas nádegas da da paciente. medicina. Um procedimento sem reconhecimento científico. Então, mas tem muito médico que age assim. Mas assim como tem esses médicos, tem na advocacia também os colegas que mercantilizam a atividade. Mas não é porque existe a mercantilização de determinadas atividades, a advocacia é uma delas, a medicina é outra, que a gente vai mercantilizar ela chancelando com a própria perspectiva, a própria opinião do judiciário. Isso é o pior cenário jurídico possível. Então, esse meu conclame é algo parecido, Renê, com o que aconteceu recentemente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sai-se de uma perspectiva patrimonial, né, de proteção do patrimônio da pessoa para promoção da pessoa. Então, as questões envolvendo o consumo é muito interessante, mas eu tenho que proteger a dignidade da pessoa, não posso reduzir a saúde da pessoa a uma mercadoria. E aí a gente vê a distinção nos comportamentos da operadora de saúde, por exemplo, com o médico. Por que a operadora tem tanto litígio com o médico, Renê, né? Tantas ações de, né, a obrigação de fornecer medicamento, oferecer exame, complementar. Por quê? Porque o médico ético, preocupado com a saúde do paciente, prescreve aquilo que é melhor para o paciente. Aí a operadora, que é uma empresa, que tem que devolver lucro para os acionistas, que tem que dar resultado, muitas vezes, né, e termina fazendo aquela glosa, olha, só pode no mês que vem agora, porque eu tenho que dar resultado. Porque qual é a preocupação? É diferente, isso é natural. Aqui a Constituição permitiu com que houvesse a saúde suplementar. Agora, a gente precisa entender que há uma diferença básica no comportamento e você não pode querer reduzir as duas coisas a uma mesma lógica. Isso é uma redução extremamente. Opa. Propaganda de qualquer jeito, resultado, é bem mercantilizado. Até lá, já tem uma movimentação no sentido de que, olha, paciente não é consumidor e médico não é provider, não é fornecedor. Porque a ética do business é diferente da ética da relação paciente-médico. E a ética é aquilo que estabelece quais são as ações a serem tomadas. Se o conjunto de normas éticas é diferente, as ações a serem tomadas terminam sendo diferentes. Então, isso é um ponto que a gente tem muito que evoluir, né? A ideia... E por que professor, e por que o judiciário, então, resolveu consumerizar essa relação? Simples. Realmente, havia uma desproporção jurídica para quando em litígio entre o paciente e o médico na chamada prova diabólica. Era difícil para o paciente, pautado na teoria da culpa, conseguir provar, como era antes, uma eventual culpa médica. Só que aí, com o CDC, em 1990, e a sedimentação da subsunção da relação ao CDC, inverte-se isso e coloca-se num diploma pautado na teoria do risco de responsabilidade objetiva. Mas a responsabilidade cai ali no quarto do 14, que é subjetiva. Sim, mas todo o sistema normativo continua sendo áspero, rígido, voltado para um outro tipo de responsabilização, que é a responsabilização objetiva, na qual nem se analisa a culpa. E aí, Renê, me causa muita espécie,
quando eu vejo assim, aquela distinção. A responsabilidade do profissional é subjetiva no parágrafo 4º do artigo 14. A do hospital, pelo mesmo fato, é objetiva no caput do 14. Isso não faz o menor sentido. Data máxima venha. O parágrafo 4º do artigo 14 do CDC serve justamente para apreciar a responsabilidade do hospital, não do médico, mas do hospital, quando o objeto da ação for um ato médico. Aí sim, é para isso que aquele dispositivo existe. Porque o médico deve ficar fora daquele ambiente, pode ser com inversão ou não do ônus da prova, e aí depois do novo Código de Processo Civil, todo o resquício que poderia advogar a favor da aplicação do CDC caiu por terra, porque no 373 do novo Código de Processo Civil você consegue fazer uma distribuição dinâmica, atendendo ao caso concreto. Ah, esse médico mercantilizou? Inverta-se o ônus da prova. Ah, perdeu o prontuário? Foi nenhum. Inverta-se o ônus da prova. Então, você, no caso concreto, você vai definir aquilo, o fato que cada um está apto a provar, seja o dever de informação, seja o dever de cuidado. E você não mercantiliza, porque você mantém no regime geral, civil. E as outras coisas, Renê, são o foro de eleição, que são as coisas que mudam basicamente o prazo prescricional, o foro de eleição e a distribuição do ônus da prova. O foro de eleição é onde o ato geralmente aconteceu, a possibilidade de você ter mais testemunhas, ter o próprio prontuário, você conseguir mais fácil ali. A prescrição, se você envolver um erro médico grave, lesão corporal ou uma morte, não raro, o paciente ingressa com ação nas 3 esferas, ingressou com a queixa-crime, interrompeu a prescrição. Então, assim, eu não vejo por que, depois do novo Código de Processo Civil, a mínima fundamentação e a mínima necessidade de continuar se utilizando o Código de Defesa do Consumidor para a relação paciente-médico. E aí, quando você não tem, Renê, um diploma específico que dê a marca dessa relação, ó a confusão. Se o hospital for público, municipal, estadual ou da União, é regime jurídico administrativo, né? Ou a confusão, aí já muda, diferente, é objetiva, só que lá no 37, parágrafo 6 da Constituição, fica tudo instável. Que regime é esse? O que é isso? Então, eu acho que a gente tem muito que evoluir. Eu acho que o contrato de tratamento é essa discussão viva, é uma discussão muito interessante, tanto a responsabilização dos profissionais quanto a responsabilização dos hospitais. Então, eu tenho o entendimento de que é ato médico, independentemente de ser hospital, não tem como ser responsabilização objetiva. Porque quando você está analisando o nexo de causalidade, você vai ter que analisar a conduta do profissional. Então, você quebra o nexo dizendo, olha, a conduta dele foi perfeita. Então, apesar de formalmente eu dizer que não se analisa a culpa, quando eu estou analisando o nexo, eu estou olhando a conduta, a culpa. Então, eu, particularmente, acho que houve uma tentativa de matematização, não, se foi isso é isso, se foi isso é assim, que não traduz a realidade, as cores da relação paciente-médico. Timbó, eu acho que você foi fantástico na sua sinalização. Algo que deve ficar registrado para a gente aqui, que a proposta principal, e me corrija se eu estiver equivocado, é justamente não partir de nenhum tipo de generalização. Nós não podemos partir do pressuposto de porque temos médicos, profissionais da medicina que não a exercem da forma como ela foi pensada, com o seu propósito e acabam desenvolvendo uma relação absolutamente mercantilista. E partindo desse exemplo, que quando analisado verificamos que são absolutas minorias, generalizar para tratar toda a medicina da mesma forma. E é justamente essa proposta, com essa discussão, me corrija se eu estiver enganado, que você propõe. É isso que você traz, essa reflexão de, para não tratarmos todos iguais, nós precisamos desenvolver um dispositivo normativo que regule essa relação de forma muito clara, para não deixar margens para interpretações diversas. Acho que já passamos do ponto de convivermos com essa omissão legislativa. De fato, a gente precisa ter algo mais específico, regulamentado. Com todo respeito às decisões dos tribunais, que tratam a matéria de forma muito segura, e acredito que todo julgador que se debruça sobre ela expõe ali o seu ponto de vista, nós precisamos sempre rememorar que a finalidade principal do direito é a regulação dos conflitos da sociedade.
E se nós não tratarmos isso de forma clara, nós não conseguiremos trazer para a medicina a segurança jurídica que se espera na regulação desse conflito social. Então, deixar ao sabor da magistratura, deixar ao sabor dos julgamentos a decisão se vai se aplicar, se não vai, porque nós temos posicionamentos distintos na jurisprudência, é absolutamente inseguro para esses profissionais que desempenham essa atividade. Então, justamente no sentido de promover essa segurança jurídica, é que concordo plenamente contigo. Nós não podemos mais viver nesse limbo, viver nesse vazio normativo. É preciso que a gente bata um martelo a respeito disso, que a gente regule adequadamente esse contrato, essa relação entre o paciente e entre o profissional. E, meu amigo, já encaminhando para que a gente chegue no final desse nosso bate-papo de hoje, lamento que o tempo passou muito rapidamente, mas eu queria pedir para você que faça aquelas considerações especiais de elementos que você acha importantes, sobretudo considerando que nós temos um público de jovens advogados e de jovens advogadas bastante assíduos, atrás de um saber muito grande. O que esperar do direito médico, Alessandro? Olha, eu acho, né, eu tenho uma impressão, a forte impressão, de que o direito médico é o ramo do século XXI, pelo menos da primeira quadra. Por que eu digo isso? Exatamente em função, no meu sentir, desse grande equívoco do direito, talvez o maior equívoco do direito civil, da jurisprudência, do entendimento, é essa subsunção dessa relação a um regime jurídico equivocado. E aí várias oportunidades surgem, né, nesse cenário. E por que essa relação é tão importante? A gente está parado agora, René, na pandemia, em função dessa relação, não é? Então veja a importância do bem jurídico que está envolvido e é um diploma que precisa surgir para regulamentar essa relação de tamanha importância que a gente vive numa relação de consumo, é mais do que natural, as pessoas se sentem ao consumir, né, ao ter e não ao ser. Tem toda uma relação aí com a dignidade da pessoa humana que precisa ser levantada. E você falou muito bem, Renê. O que acontece? Essa objetivação, o CDC e o regime consumo é uma objetivação, é uma pasteurização de tudo, da responsabilidade, porque vivemos em uma sociedade de massa, né? Contrato de adesão, tem todas as questões que gravitam dessa massificação das relações em função do número aumentado de pessoas. Mas a relação paciente e médico, ela é uma relação que sempre deve ser customizada, sempre analisada no caso concreto. Então, ela precisa dessa perspectiva de uma característica única. Cada paciente é único, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada contrato de tratamento é um contrato de tratamento. E aí você, jovem advogado, que está pensando em se posicionar no mercado, pense no direito médico, porque esse é o momento. Os profissionais que sabem alguma coisa dessa criança que está nascendo são formados agora, né? Estão se formando agora, se formaram há pouco tempo. É difícil ver um advogado de longa carreira, como tem no direito penal, direito civil, direito administrativo, tratando de direito médico. E aí eu convido você a um corte diferente, porque no direito médico você pode atender médico na esfera criminal, na esfera civil, na esfera administrativa. Né? É diferente, René, daquela. Eu sou civilista, não trato de direito, sou direito público, não trato de direito privado. Não, o direito atual ele é assim, interdisciplinar. O direito médico talvez seja a grande luz que ilumina esse formato. E eu acho que, em função, é só você olhar aí, ó, procure, colega, a quantidade de dinheiro que envolve a prestação de serviço de saúde. Onde tem muito dinheiro, tem muito conflito. Onde tem muito conflito, infelizmente, porque não gostaríamos do conflito, mas ele existe, os advogados e os operadores do direito terão que estar postos para mitigar, resolver, agir como representar os sociais. interesses das partes em conflito. Inclusive na própria antecipação, né, dessa relação para que se previna a judicialização. Eu faço acordos, essa semana eu fiz um acordo bonito do interesse de um médico
na verdade, de um cirurgião bucomaxilo com o paciente. Então, muito... E para você fazer um bom acordo, você tem que entender como é que funciona o direito médico para que o acordo não deixe brechas para o futuro e para que tudo que importa para uma ação em direito médico esteja ali reduzida a termo para que tudo fique claro. E você componha os interesses e o paciente se sinta ressarcido naquilo que ela acha, entende, naquilo que ele entende que houve um equívoco na relação, porque muitas vezes, Renê, não é um problema de conduta médica no sentido do dever de cuidado, da técnica, mas é um problema de informação. O consentimento não é passado, no assodamento da clínica médica, os múltiplos atendimentos, a falta de contato com o paciente leva a um atrito, e isso vai parar no judiciário muitas vezes para o juiz dizer o que foi que aconteceu. Então, esse papel de conciliar no direito médico ele é muito importante. O próprio papel preventivo de fazer consultoria para médicos e para clínicas para que se evite a judicialização é um bom nicho também, eu aconselho. E tem a parte, obviamente, do contencioso, que tem um mundo de possibilidades que eu convido vocês para conhecer. E, Renê, já estamos chegando perto de 1 hora. Eu não quero lhe obrigar a ultrapassar o tempo limite. Renê, quando me convidou, falou, olha, entre 40 minutos e 1 hora, então eu gosto de respeitar o tempo máximo. Eu queria deixar aqui mais uma vez o meu endereço lá no Instagram. Eu não sei onde é que o vídeo vai ser veiculado, talvez no YouTube, né, Renê? No YouTube, pois é, lá no Instagram, @AlessandroTimbó, e eu estou lá para tirar eventual dúvida que vocês tenham. Obviamente, se for um parecer, Renê, a gente cobra pelo parecer, né? Mas, sendo uma dúvida simples, um aconselhamento, a gente faz. Alessandro, muito obrigado por sua participação, por sua disponibilidade para estar aqui colaborando no desenvolvimento desse projeto da comissão, por compartilhar o seu conhecimento, por nos propor uma nova reflexão a partir dessa obra sua, recém-lançada. Somos muito gratos, agradeço em nome da Comissão Direito Médico da Saúde por ter nos prestigiado aqui hoje. E para os nossos espectadores, que nós estamos transmitindo pelo YouTube, como a gente brincou de início, se para você é algo que você tem familiaridade com essa interatividade com a telinha, com o ecrã, como você gosta de chamar, para mim é algo novo, tendo que desempenhar essa função em decorrência do cargo na comissão, da presidência na Comissão de Direito Médico da Saúde, deixar aqui para os nossos colegas o convite, assim como o Alessandro fez, siga o Instagram da Comissão de Direito Médico da Saúde. Tá? A gente está lá sempre divulgando uma série de projetos que são muito interessantes para justamente propor à advocacia um novo pensar sobre essas áreas. Não só sobre direito médico, mas também sobre direito de saúde, sobre a bioética, sobre o biodireito, uma série de reflexões. E você vai conseguir pescar uma série de ideias e de eventos que nós estamos desenvolvendo para poder acompanhar de perto e agregar na sua formação. Então, vai lá no Instagram, siga Comissão Direito Médico e Saúde, tá? O @Comissão Direito Médico e Saúde. Você vai conseguir acompanhar uma série de programações da comissão publicizadas através do Instagram. Então, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, feliz demais por ter contado com essa grande fera aqui, um querido amigo, e agradeço a cada um de vocês que acompanhou até agora e continue ligados, porque em breve teremos mais colegas aqui compartilhando um pouquinho do saber deles para nos prestigiar, nos brindar e assim, a partir dessa troca de ideias, dessa troca de conhecimento, a gente avançar cada vez mais no nosso aperfeiçoamento profissional. Muito obrigado para todos e pela paciência aí, por ter nos acompanhado e até uma próxima.